Boa noite, detetives, tudo bem? Boa noite não, bom dia, né? Ai, tô trocando as bolas aí, me desculpe. Vamos para mais uma lição. Agora a gente tem a revista, né? Hoje é a lição número 3. E aí depois eu coloco na descrição qual é o título da lição. O título dá até para falar agora. Ei, silêncio. Quem é que gosta de silêncio, hein? Então vamos orar primeiro? Deus, obrigado, Pai, por mais uma oportunidade que nós temos de ouvir a Tua voz, de ouvir a Sua palavra, de entender. Peço a Ti, ao Espírito Santo, e convido a você, dizendo que Tu és bem-vindo aqui na minha vida, na vida de todos nós. Faça a lição de acordo com a vontade de Deus, para que todos nós possamos crescer, meu Pai, espiritualmente mais e sermos direcionados ao Senhor de como praticar esta palavra, em nome do Senhor Jesus, que oramos, amém. Bom, ei, silêncio, né? O mistério da lição é quando o silêncio fala mais que muitas palavras. Quem aqui gosta de barulho? Muito barulho. Nossa, aquele ruído. Não, a gente gosta geralmente de silêncio, né? Essa semana lá no meu trabalho tá tendo uma reforma e eles precisam quebrar azulejo, quebrar a parede para colocar uma pia, né? O cano da pia, tudo. Gente, pensa num barulho. O cliente liga, eu atendo o telefone, ele não consegue me ouvir muito bem, fala que tá tendo barulhos. Isso porque eu vou para a ponta da loja, né? Eu também não escuto direito. Até a gente trabalhando lá, assim, fica toda hora aquela marreta tacando, tá. Chega uma hora que você fala, ai, cálice. É difícil, não é? A gente gosta do silêncio. Então tem esse tipo de barulho que a gente gosta do silêncio mesmo para ouvir, né? E tá bom. Mas eu tô dizendo tudo isso sobre o silêncio, por quê? Porque a palavra de Deus tem a ver com isso, né? É possível ouvir a Deus? Não com esses ruídos, né? Mas é possível ouvir a Deus? Eu vou dar um exemplo, tem a Bíblia aqui. Lá em 1 Samuel, se você quiser abrir sua Bíblia, no capítulo 3, né? Samuel era ainda um menino. E uma certa noite, quando ele foi dormir, ele morava junto com o sacerdote Eli, né? Que a mãe dele, Ana, concebeu, prometeu a Deus e entregou a Eli para que ele morasse lá, consagrou Samuel a Deus, né? Deixando ele a serviço do Senhor. Então, ele estava dormindo, aí ele escutou, Samuel, Samuel. E ele pensou que fosse Eli, ele falou, eu tô aqui. Aí vamos ler aqui na 1 Samuel 3, 4. Então o Senhor Deus chamou, Samuel, Samuel. Estou aqui, respondeu ele. Então correu para onde Eli estava e disse, o Senhor me chamou? Estou aqui. Só que aí ele falou, não, eu não te chamei. E ele voltou para a cama. Aí de novo, Samuel, Samuel. Lá foi ele de novo falar com Eli. Por 3 vezes ele foi falar com Eli. Aí ele percebeu e falou, peraí, quem tá te chamando não sou eu, mas é Deus. Então da próxima vez responda a Deus. E foi o que ele fez. Quando Deus o chamou, ele disse, fala, pois teu servo está escutando. Então, da mesma maneira que Deus falou, né, com Samuel, Deus também fala com a gente. A gente também pode ouvir a Deus, né? Como então, tia? Como que eu posso ouvir a Deus? E aí, então a gente sabe que Deus fala conosco. Eu posso ouvir a Deus. Como? Tem uma história que está em 1 Reis, capítulo 19. Eu vou ler aqui para vocês também alguns capítulos, tá? A história de Elias.
O rei Acabe contou à sua esposa Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado à espada todos os profetas do deus Baal. Aí ela mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado: que os deuses me matem, se até amanhã, a esta hora, eu não fizer com você o mesmo que fez com os profetas. Elias ficou com medo e, para salvar a vida, fugiu com seu ajudante para a cidade de Berseba, que ficava na região de Judá. Deixou ali o seu ajudante e foi para o deserto andando um dia inteiro. Aí parou, sentou-se na sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Então orou assim: já chega, ó Senhor Deus, acaba agora com a minha vida. Eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. Elias se deitou debaixo da árvore e caiu no sono. De repente, um anjo tocou nele e disse: levanta-se e coma. Então Elias foi, comeu, bebeu e voltou a dormir. Só que o anjo o incomodou de novo e disse: coma, se alimenta, porque a caminhada é grande, é longa, vai precisar de energia. Então ele foi, comeu de novo, bebeu e andou 40 dias, 40 noites, até chegar numa região e lá tinha uma caverna. E ele entrou na caverna. Então percebe-se que ele estava desejando a morte, ele estava triste, ele estava com medo, ele estava deprimido, chateado, né? E preferiu ficar naquela caverna escondido ali, nesse estado, né, emocional que não estava bem. Ele foi ameaçado, né, de tudo isso. Enfim. E ali, Deus chegou perto da caverna e falou: Elias, o que está fazendo aqui? Saia e vá para o monte, o alto monte. Mas Elias não queria saber, não foi falar com Deus. Então, Deus mandou um vento muito forte. Então começaram os ruídos, mandou um vento muito forte. Só que a Bíblia diz que Deus não estava nesse vento. Depois que passou o vento, Deus mandou um terremoto, né? Vamos abalar a estrutura para ver se ele sai. Mas Deus não estava no terremoto. Depois Deus mandou fogo. De novo, para chamando, tava tudo ali chamando a atenção, né, de Elias, mas Deus não estava nesse fogo. Aí veio o quê? Veio um sussurro calmo e suave, um sussurro que tá na minha versão, né? É um tempo calmo, bem suave, uma brisa mansa. Aí Deus estava ali, Elias entendeu, né, que era o Senhor, cobriu o rosto e foi para frente da caverna. E Deus fala novamente com ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Aí Elias aproveitou: bom, Deus está aqui falando comigo, agora eu vou falar para ele: Senhor, eu te servi, eu te sirvo, Senhor, eu faço tudo. E aí começou a colocar tudo aquilo que estava incomodando ele, tudo aquilo que estava entristecendo ele, né? Essa ameaça diante daquilo que Deus pediu para que ele fizesse, enfim, a maneira que ele estava tendo a vida dele no dia a dia, e ele estava se sentindo acuado, né? Deprimido, triste, com medo, enfim, estava desejando até a morte. Então ele colocou tudo que ele sentia aos pés do Senhor. Ele falou tudo o que estava passando. E nós? Será que hoje nós estamos precisando parar tudo, tira todo tipo de barulho, né? O que podem ser esses barulhos? Redes sociais, né? Uma coisa muito além, porque eu sei que existem pessoas que têm vício de rede social,
pessoas que precisam se tratar, né? Existem locais, hospitais já preparados para isso, para recuperação de pessoas que ou jogam muito através dos aplicativos, ou até mesmo que fica muito em rede social, não consegue ficar sem um celular. Então, um videogame, tia, eu gosto muito de jogar videogame, eu começo às 8 da manhã, quando eu vejo é 8 da manhã do outro dia. Tô exagerando, tá? Mais ou menos isso. Que eu sei que você vai comer, beber, né? Mas vai jogar videogame a maior parte do tempo. Ou é outro tipo de hobby, ou uma conversa, né? Gosto de conversar muito no WhatsApp, não sei, o que seja. Qual é esse barulho que tá deixando você sem tempo, porque você quer ouvir a voz de Deus, né? Mas eu preciso tirar esses barulhos, eu preciso ter um tempo com Deus. É o devocional mesmo, mas é um devocional onde eu vou agradecer a Deus. Um devocional que eu posso começar fazendo um louvor, né? Depois que eu cantei um louvor, eu vou agradecer a Deus. Depois eu vou ler um pedaço da passagem da Bíblia. E aí assim, eu vou também me derramar aos pés de Deus. Derramar dizendo tudo que eu tô sentindo, que pode ser coisas boas e pode não ser. Mas eu vou me derramar. Eu vou colocar tudo aquilo para fora. E foi bom que Elias fez isso. Porque ali, depois que ele contou tudo a Deus, Deus deu uma direção para ele. Deus falou para ele, não, olha, você tem que sair daí, você tem que ir para esse lugar e você vai fazer assim, e você vai ungir pessoas que vão ficar no seu, você vai ungir uma pessoa que vai ficar no seu lugar como profeta, porque você tem um propósito, Elias. Né? Tem um propósito. E Elias foi, se vocês quiserem acabar de ler na sua casa, né, a passagem, Elias foi. Então, a nossa pergunta aqui do mistério: quando o silêncio fala mais que muitas palavras? Na verdade, quando nós ficamos quietos para ouvir Deus falar. Então, nós precisamos do quê? Silêncio, né? Nós precisamos disso. Onde você pode ter esse silêncio? O lugar que você tiver. Se reserve. De repente, você voltou para a escola. Ai, tia, agora eu já estou na escola de novo. Tá muito agitado, tia, não tô tendo muito tempo. Não sei, vai no momento lá, vai e se reserva. Né? Todo mundo foi pro pátio, você quer ficar sozinho na sala de aula, fica lá sozinho, conversa com Deus. Ou na sua casa, antes de você almoçar, ou você jantar no seu horário que você está voltando para sua casa, fala, não, vou pegar 15 minutos é para mim, para Deus. E esse devocional eu vou fazer com gosto. Eu lembrei agora, eu trabalhava numa empresa que tinha muitos ruídos. A empresa, na verdade, ela estava falindo, né? Eu não vou falar porque vai que alguém conheça, né? Mas a empresa estava falindo. E todos os dias eu chegava em casa, crianças naquele estado, assim, muito triste. Eu chegava triste, eu chegava falando mal desse lugar, tudo que era de ruim, porque eram muitos os ruídos. Só tinha cliente reclamando, né? Que eles tinham um convênio, que o convênio não cobria mais o exame, que o convênio não estava atendendo eles no hospital, que eles queriam, precisavam, que levou 30 dias para marcar uma consulta. Quando chegou lá, descobriu que o convênio tinha sido descredenciado, ninguém falou nada e ele estava pagando mensalmente o convênio, estava tudo certo, né, com os pagamentos. Então era muita reclamação. Era muita reclamação, era muito som de computador, porque a gente tinha que cadastrar as guias, cadastrar as presenças dos clientes, dos pacientes, né? E naquele momento, assim, eu falei, não, eu preciso de outro lugar. E aí eu mudei de empresa, né? Eu ouvi a voz de Deus, eu pedi uma direção e eu mudei. E eu lembro que quando eu estava nessa nova empresa, nossa, eu pegava um tempo muito bom, porque eu comecei a trabalhar
menos horas por dia. E quando eu saía desse novo emprego, a primeira coisa que eu fazia, eu falava, não, eu vou chegar em casa e eu quero encontrar com Deus ali no meu quarto. Então era o meu momento do devocional diário, onde eu agradecia a Deus por aquele emprego, onde eu agradecia a Deus por ter me ajudado, ter me dado uma direção, quando eu pedi. Aí eu contava para ele, ó, pai, hoje meu dia foi assim, assim. Ele não sabe? Sabe. Mas eu estava criando uma intimidade com Deus. E isso tem que ser continuamente, porque senão a gente esfria, né? Então eu também preciso retomar o meu devocional diário, no momento certo, na hora certa, porque senão fica uma hora, um dia de manhã, outro dia à noite, outro dia não faz, né? Enfim, posso ouvir a voz de Deus? Sim. E como eu posso ouvir a voz de Deus? Através da palavra, que quando eu leio a Bíblia, Deus está falando conosco, né? Comigo, né? Então eu abro a Bíblia, Deus está falando comigo. Se você abrir a Bíblia e eu ler a palavra, Deus vai estar falando com você. Às vezes Deus usa os nossos pais para nos dar uma palavra, os pastores, professores, né? Dirigentes do culto infantil, dos adultos, são os cultos mesmo, amigos. Deus pode usar as pessoas para falar com a gente, trazendo uma palavra, né? De acordo com aquilo que a gente tem pensado, orado, buscado nele. Então, vamos fazer um exercício bom a partir de hoje? Vamos reservar um tempo. E nesse tempo, escolha um lugar. E você, não é receita, tá, gente? Vocês podem fazer da maneira que acharem melhor. Mas, de repente, podem começar cantando um louvor a Deus, ou dois, né? Refletindo sobre as atitudes que não deveria ter feito, pedindo perdão, reconhecendo isso diante de Deus, agradecendo a Ele por tudo, né? Pelo maior amor e melhor amor que nós temos, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E também abrindo seu coração, falando tudo aquilo que você está sentindo, que pode ser coisas boas, como também não pode ser só referente a você, ou alguém que você queira muito orar, né? E Deus com certeza vai falar conosco. A gente para depois e fica só em silêncio. Você fecha o olho, fica ali. Fica ali em silêncio. Que certamente Deus vai falar no nosso coração. Bom, espero que essa lição seja uma lição que dê frutos para sempre em nossas vidas e de quem estiver ao nosso redor, né? Com quem o Espírito Santo quiser usar-nos. Fiquem com Deus, um bom domingo, tá? Ó, um abraço para vocês e um beijo. Tchau!